Se você encontrasse um português no ano de 1500, ele lá falando como as pessoas da época dele e você com o vocabulário que tem hoje, será que vocês conseguiriam se entender? Olá, amigos da história! Já que é difícil saber exatamente como soava a língua portuguesa naquele período, porque ainda não era possível gravar um áudio como esse meu, por exemplo, só podemos contar com os textos que eles deixaram. A carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel sobre a chegada ao Brasil nos dá algumas pistas. Quem puder, veja como foi escrito. Eu tentarei ler imaginando como eles falavam. Provavelmente não era assim, é apenas para que as pessoas cegas possam acompanhar, tá bom? Posto que o capitão-mor desta vossa frota e assim os outros capitães escrepuam a vossa alteza noa do achamento desta vossa terra noa, que se ora nesta navegação achou, não me deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu milhar poder ainda que pelo bem contar e falar o saiba pior que todos fazer. Não parece, mas é português, do iniciozinho do século XVI, e o nosso idioma já estaria mudado uns 200 anos depois. Basta ler um documento de 1750, com um levantamento cartográfico da antiga Vila Boa de Goiás, pelo ouvidor-geral Antônio da Cunha Souto Maior, que descreveu a região explicando os sinais do mapa. Mais uma vez, quem puder ver, perceba como a escrita ainda é estranha, mas provavelmente o português falado já seria familiar aos nossos ouvidos. Os engenhos com uma cruz em cima, as serras e montes se mostram aqui de cor azul, a cor verde com arvoredos o Mato Grosso, todos os córregos e ribeirões com cor vermelha, mostra que deles se extrai o ouro. Os pontos redondos como este assinalam as legoas. Em 1758, o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal, proibiu o uso do tupi, que era a chamada língua geral, e era mesmo falada por todos no Brasil, de todas as classes, não só os índios, falada até mesmo por outros grupos indígenas que tinham outras línguas nativas, como os do Amazonas, por exemplo, que aprenderam o tupi com os jesuítas. Na época, esses religiosos também acabariam expulsos do Brasil pelo Pombal, que queria enfraquecer o poder da Igreja Católica na colônia e tomar todas as propriedades dela. Mas já era tarde, o Brasil tinha assimilado muito do vocabulário tupi e também do guarani, e até hoje nós falamos o idioma indígena em palavras como bichano, capoeira, gororoba, guri, cutucar, jacaré, maracanã, moqueca, pereba, pipoca e urubu. Mas foi a exploração do ouro no século XVIII que levou gente do Brasil inteiro para Minas Gerais. E foi nesse lugar onde, de acordo com vários linguistas, que nasceu o verdadeiro português brasileiro. Na reunião do tupi com o português, com as línguas africanas, com os cristãos novos, os judeus convertidos, além, é claro, da influência especialmente da Galícia, que aparece em palavras nossas, faladas até hoje com sotaque, como chuva e jeito. Então, era um idioma novinho e todo misturado, que se espalharia pelo centro-sul do Brasil, com os bandeirantes e os tropeiros, que circulavam nas rotas do comércio de mulas e de alimentos para abastecer aquela zona do minério. Entre Minas e Goiás, alguns lugares ainda preservam os antigos modos de falar, em palavras quase esquecidas do português daquele período, que hoje parecem até erradas, mas que seguem na boca de pessoas mais idosas, acima dos 70, 80 anos. É o caso de traição, sacristia, depois, precisão e tristura. No interior de São Paulo, palavras como porta e carne, com esse R bem puxado, chamado R retroflexo, são uma versão do modo de falar do português do bandeirante, lá desde o século XVII, e que depois seriam palavras também faladas cortando consoantes e o plural, como em as mulher, dialeto classificado atualmente como caipira, também em partes do Paraná, Minas, Goiás e Mato Grosso, e firme o golpe.
No sul do país, pela mesma época, com os imigrantes açorianos, chegaria o pronome de tratamento tu, no lugar de você, que já era uma abreviação do vossa mercê de Portugal. O litoral nordestino receberia muitos africanos escravizados, enquanto para o interior do Nordeste fugiriam os índios expulsos do litoral pelos portugueses. Resultado: da Bahia ao Maranhão, em alguns estados hoje se fala minha tia, enquanto em outros se diz bom dia e tem até quem fale muito. Aliás, foi o brasileiro que acrescentou uma letra N nessa palavra, muito, que não existe da forma escrita. Quer ver? Experimente falar muito, sem esse som nasal. Mas por algum motivo os portugueses passaram a ter mais pressa de falar e desde o século XVIII começaram a cortar as vogais das palavras. Por exemplo, esse aparelho que aparece na imagem à sua frente trata-se claramente de um telefone. Em 1808, a corte portuguesa se instalou no Brasil e trouxe junto 16 mil lusitanos que ocuparam o Rio de Janeiro da noite para o dia e mudaram o jeito de falar do carioca. Pois pronunciar um S chiado era assim coisa de gente chique, da elite, e logo todo mundo estava falando na festa da esquina. O chiado também influenciaria falantes de vários outros estados, como os do norte do país. No Pará, por exemplo, onde se fala minhas filhas têm 6 galinhas, envolvendo aí influências de um português arcaico do século XII, herdado do latim, misturado com castelhano e com francês provençal, por motivos que só os linguistas mesmo entendem. E a essa altura, os africanos já marcavam presença no Brasil há uns 250 anos. Como uma das heranças, o país inteiro falaria dengo, cafuné, moleque, caçula, cachaça, muvuca, fubá, cachimbo e tantas outras palavras do nosso vocabulário diário. E o português escrito pela princesa Isabel já estava até bem mais próximo do nosso, como podemos conferir, ler e entender neste bilhete de 1867, que ela fez para uma amiga. Minha querida Maria Eufrásia, convidamo-la e toda a sua família a virem cá no dia 4 às 8 horas da noite. Haverá dança e espero que trarão não só suas parentes senhoras, como seus parentes homens. Sua amiga do coração, Isabel, Condessa de... Já o açúcar em tabletes, anunciado nos jornais no início do século seguinte, sofreria depois uma reforma ortográfica. Ainda no século XIX, passaríamos a receber ondas de imigrantes de várias outras partes do mundo. De origem italiana, seriam aportuguesadas palavras como campanha, capricho, pança, embrulho e, é claro, macarrão. Com os japoneses, começaríamos a falar kimono e karaokê. Do contato com os sírios libaneses, assimilamos palavras como esfirra e quibe. Já com os descendentes de poloneses e alemães no sul do país, podemos pegar carona no carro para ir no barranco do rio armar a barraca e comer um churrasco. E não vamos esquecer que o português também é falado em vários países da África, incluindo Angola e Moçambique, além de Macau, na China, em Goa, na Índia e no Timor-Leste, por exemplo, sendo mais de 270 milhões de falantes, a quinta língua mais falada do mundo. E se hoje não falamos mais o mesmo idioma criado lá em 1139, se não entenderíamos Cabral nem Camões, talvez daqui a apenas uns 200 ou 300 anos, o português que falamos atualmente seja considerado ultrapassado, antigo, difícil de compreender. É possível que as próximas gerações leiam nossos textos, escutem nossas músicas e assistam aos nossos vídeos franzindo a testa e rindo. Mas que língua doida é essa? Perguntarão eles. Isto é, se eles ainda falarem desse jeito, né? Claro. Se você conhece outras curiosidades sobre a evolução da nossa língua portuguesa, comente aí embaixo pra gente saber. Curta, compartilhe, se inscreva e até a próxima com uma História a Mais.